Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Gênesis 47, verso 7. Gênesis 47, verso 7. Eu vou ler na minha versão. Trouxe José a Jacó seu pai, e o apresentou ao grande Faraó. Jacó abençoou o Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram próximos aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias de suas peregrinações. Somente até aí. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus impressionante, ó Deus incrível, ó Deus glorioso, Deus inefável, Deus bondoso, Deus majestoso, Deus poderoso, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dessa igreja, o Deus desse século, dos séculos que passaram e dos séculos vindouros, o Deus que é início, é meio, é fim, o Deus que estabeleceu reinos, que levanta homens, que abate e levanta quem Ele quer, o Deus que usa de misericórdia com quem Ele quer, o Deus de mulheres, de homens, de jovens, o Deus de Jacó, o Deus desse patriarca. Fale conosco nessa noite, ministra aos nossos corações. Nós precisamos, nós desejamos, nós queremos ouvir a voz que vem do alto, Pai. Ministra o teu querer e a tua vontade. Abençoa-nos, Pai, com toda a sorte de bênçãos que há em Cristo Jesus. Que o teu povo saia da presença dessa palavra renovado, restaurado, Pai, motivado a ter uma vida mais parecida com a vida de Jesus Cristo de Nazaré. Assim, Deus, nós oramos, crendo no nome de Jesus, e quem crê também diga amém. Amém. Glória a Deus. Só para te situar um pouco, que momento é esse na vida do patriarca Jacó? Jacó, pai de José, que bem jovem é lançado numa cova pelos seus irmãos, porque sobre ele havia uma promessa e um sonho profético. Esse homem chora durante muitos e muitos anos, pensando que esse filho havia morrido. Sua esposa, nesse intervalo de tempo, também vem a falecer, e esse homem sozinho começa a ver toda a sua riqueza, tudo aquilo que ele juntara durante todos os anos, sendo consumido por um período de fome, que se abateu sobre toda a terra, incluindo a terra onde ele morava, incluindo o Egito. Mas o seu filho José, sem que ele soubesse, estava sendo orientado por Deus a fazer silos, a fazer reservas, durante 7 anos, e por conta dessa estratégia divina, as pessoas não morreram. No instante em que estamos lendo aqui, José se revela aos seus irmãos, que vão ao Egito para comprar ou para pedir comida, já que morriam de fome. Eles deixam seu pai já velho, idoso, e vão ao Egito. Ao chegar no Egito, José se revela aos seus irmãos, e feliz manda buscar o seu pai. Uma comitiva de Faraó vai à terra onde esse velho homem estava, para levá-lo para o Egito. Não só ele,
como toda a sua família. Você consegue imaginar o velho Jacó dentro de uma carruagem, dentro de um carro luxuoso, chegando no Egito, escoltado pelo seu filho, o momento em que ele reencontra seu filho José depois de tantos anos. Ele abraça esse filho, ele se alegra, o coração dele está jubiloso, porque ele pensara que seu filho estava morto. Ele reencontra seus filhos que já estavam ali no Egito e agora salvos da fome, porque o governador maior era seu filho também. E aí José vai fazer aquela social com Faraó, vai apresentar seu idoso pai ao comandante maior da terra, o reizão, grande Faraó do Egito. E quando esse homem se aproxima, Faraó faz a ele uma pergunta. A pergunta era muito simples: qual a sua idade? Quantos anos o Senhor tem? Quantos foram os dias da tua história até aqui? E esse homem que estava vivendo, a meu ver, um momento muito importante e alegre de reencontro, ele não se limita a falar a sua idade, mas ele também inclui uma informação que o Faraó não perguntou, mas ele inclui uma informação de como foram os dias que ele viveu. Então ele diz: eu vivi 130 dias, e acrescenta: poucos, maus dias, e que não foram como os dias de meus pais. Eu fui menor, eu envergonhei meus pais. E olha, que um pouquinho mais à frente, no capítulo 47 também, vai dizer que depois desse encontro com Faraó, Jacó ainda vai viver mais 17 anos. 17 com 130 dá 147 anos. E ele diz: eu vivi pouco. Apesar de farto em dias, ele considerou a sua vida pequena. Ele considerou a sua história pequena. Ele colocou para fora uma angústia que ele carregava das lembranças da sua própria vida. Então, quando li esse texto, o Espírito Santo me fez perguntar a mim mesmo: o que direi dos meus dias? Quando eu estiver chegando aos meus últimos dias, o que direi do que vivi? Se fosse hoje, essa pergunta eu diria: vivi 50 anos. E como seria esse prólogo? Como seria esse epitáfio que eu estaria escrevendo na lápide do meu túmulo? Qual seria a história que eu contaria? Ou como seria a síntese da minha vida até os dias em que o Senhor me levar? O que direi dos meus dias? Se você tivesse que colocar numa frase hoje, o que você diria dos dias que você viveu? Se você pudesse resumir tudo o que você passou hoje em uma expressão, você teria uma expressão de júbilo, de alegria, de contentamento, de sucesso? Ou como Jacó, você teria um discurso amargo, magoado, angustiado, depressivo, de insucessos? Porque por mais que a vida de Jacó tenha sido difícil, ele foi um dos patriarcas da nossa fé. Por mais que a vida de Jacó tenha sido difícil, Jacó foi um homem que enriqueceu muito nas terras de seu tio Labão. Jacó foi um homem de muitos filhos. Jacó foi um homem que teve o seu coração laçado por uma mulher que ele amou profundamente. Jacó experimentou também prazeres em sua história, mas quando ele olha para trás, a única coisa que ele se lembra é de que os dias dele foram maus, e que talvez ele tenha envergonhado seus pais, que o tempo de peregrinação dele não se comparou ao tempo de peregrinação dos seus pais, Isaac e Rebeca.
Há no coração deste homem um arrependimento, talvez pelas coisas que não fez. Há no coração desse homem um arrependimento por coisas que deveria ter feito, ou talvez por aquilo que fez e não deveria ter feito. Quando você olha para trás, meu irmão, fazendo um autoexame da sua vida, o que você diria dos seus dias? Do tempo em que você se encontrou com Deus, do tempo em que você se casou, do tempo em que você constituiu família, do tempo em que você trabalha profissionalmente, do tempo em que você serve a Deus, do que você se lembraria mais? São de tempos bons, de sucesso, de vitória, ou seriam tempos de amargura, de arrependimentos, de consciência pesada, de autoacusação, de autocomiseração, de diminuir a sua história, como se não tivesse vivido o suficiente? 130 anos de vida, e ele diz: meus dias foram poucos. Porque não é a quantidade de dias que faz a diferença, mas a qualidade dos dias que vivemos. Jesus só viveu 33 anos e teve uma vida extremamente grandiosa, porque não é a quantidade de dias que a gente vive, mas é como vivemos que importa. E às vezes queremos esticar nossa faixa etária, queremos esticar os anos de vida, mas para viver uma vida apequenada, uma vida sem propósito, uma vida sem motivação. O que você diria dos seus dias? Pergunta para quem está do teu lado: e você, o que diz dos seus dias? Quando estiver na velhice, suas lembranças serão como? Que direi dos meus dias? Que legado deixarei? Quais as lembranças de Jacó? Eu me lembrei de algumas coisas que Jacó poderia estar lembrando quando ele diz que os seus dias foram maus. A história de Jacó é bem detalhada na Bíblia. É evidente que não vou abordar todos os pontos, mas eu alistei alguns para a gente fazer um paralelo dos erros que Jacó cometeu e que talvez estejamos cometendo também. Olhando para a vida de Jacó, nós precisamos aprender o que não devemos fazer. Olhando para a vida de Jacó, eu preciso aprender aquilo que preciso evitar. Então a vida de Jacó para mim hoje, sobretudo dos pontos que botei em relevo, são coisas que nós podemos estar fazendo, e lá na frente vamos olhar para trás e pensar e dizer como Jacó: nossos dias foram maus, pequenos, e envergonhamos quem amávamos. Jacó disse dos seus dias que eram maus, porque mentiu muitas vezes. Mentiu para seu irmão, por algumas vezes, mentiu para o seu pai, mentiu para o seu tio, mentiu para o rei Abimeleque, já casado. A vida de Jacó teve pontos que marcaram a sua trajetória, pontos em que ele foi um enganador, um mentiroso. Diga: as mentiras podem marcar negativamente a nossa história. Jacó passou muito tempo fugindo de sua casa, longe de seus afetos. Quando ele rouba o direito de primogenitura de seu irmão gêmeo, ele foge para a casa do seu tio, e ele passa anos e anos sem a convivência com o pai e a mãe que ele tanto amava. Muitas pessoas dirão no final de suas histórias, vão olhar para trás e vão pensar: por que não passei mais tempo com as pessoas que eu amava? Jacó olha para trás e ele vê o tempo em que ele foi perseguido de morte pelo seu irmão. Uma indiferença, uma angústia, uma briga terrível, que fez com que esses dois irmãos ficassem de mal por longos e longos anos. Muita gente hoje pode olhar para trás e ver pessoas que passaram na sua vida, pessoas importantes, que você ainda está com o relacionamento cortado, relacionamentos rompidos, falta de perdão, falta de um diálogo, falta de liberação de perdão.
Jacó olha para trás e ele vê quantas vezes ele foi trapaceado pelo seu tio. Tem muitas pessoas que olham para trás de sua vida e veem o quanto foram prejudicadas no seu trabalho, prejudicadas na sua vida profissional, prejudicadas na sua vida acadêmica, prejudicadas na sua vida ministerial, e isso pode produzir marcas na sua história, que lá nos últimos dias da sua velhice, você poderá dizer: meus dias não foram tão bons. Nós conhecemos a história, por muitas vezes o tio de Jacó roubou as suas ovelhas, inventava histórias para poder tirar dele as ovelhas que nasciam no seu pasto. Jacó olha para trás e ele se lembra das brigas constantes de Lia e Raquel, duas irmãs que ele se casou com elas, que brigavam por conta do seu amor. Ele se lembra quantas vezes ele teve que apartar a briga de duas irmãs, da qual ele se tornou esposo. Então tudo isso trazia angústia ao coração de Jacó, sendo ele um patriarca da tribo de Deus, dos hebreus. Ele olhava e pensava: eu fui o motivador de brigas constantes entre duas irmãs. Jacó olhava para trás e ele via a desonra de seus filhos, quando jogaram o filho caçula dele na cova, José, e chegaram em casa e mentiram para ele, dizendo que José havia sido morto. Ele se lembra da desonra de seu filho Rubem, que num determinado momento se deitou com uma de suas concubinas, com uma de suas esposas. Ele se lembra da traição dos próprios filhos, e aquilo pesa na cabeça de Jacó, mesmo quando ele está na terra do Egito, diante de muita riqueza, e ele diz: os meus dias não foram bons, eu fui traído pelo meu filho, os meus dias não foram bons, foram maus, eu não queria ter vivido isso. Tem muita gente olhando para trás e vendo momentos em que teve que conviver com traições, e isso pode marcar a tua história. Jacó olha para trás e ele se lembra dos dias em que chorou a morte de José, porque não sabia que José estava vivo no Egito. Pessoas olham para trás e ainda se lamenta pela perda de pessoas que amavam. E muitas vezes nós nos enclausuramos nessa dor e não queremos mais dividir a nossa história com ninguém. Nós nos retroalimentamos com a dor de uma perda. Muitas pessoas vão olhar para trás lá na frente e vão pensar: por que não amei aqueles que estavam vivos e vivi para chorar com aqueles que se foram? Celebre, meu amado, quem está vivo, porque quem se foi já está com o Pai. Jacó olhava para trás e ele via tudo aquilo que ele havia angariado, toda a riqueza, todo o gado que ele conseguira na terra de Labão com grande esforço. Trabalhou na terra de Labão por mais de 20 anos e ele ficou riquíssimo. Mas nesse momento em que ele é trazido da sua terra para o Egito, ele está completamente falido, porque havia uma grande fome, e dinheiro não comprava comida, dinheiro não comprava cereais, não havia comida em lugar nenhum senão no Egito, e o Egito cobrava o que ele queria pelos cereais. Então Jacó foi à bancarrota, ele faliu. Do que adiantou ter sido rico tanto tempo e agora está na sua velhice morrendo moribundo? Isso marcou a mente de Jacó. Tem muitas pessoas que eu conheço que se lembram de um passado de prosperidade e hoje vivem um tempo de grande escassez. Deus está falando com você, meu amado, porque hoje Ele vai te dar uma direção. Jacó olhava para trás e ele se lembrava quando seus filhos foram para o Egito e foram acusados de traição. Quando Benjamim, que nasceu depois de José, foi levado para o Egito também, e ele ficou só em casa. Havia muitas outras lembranças na cabeça de Jacó, que fizeram com que ele não se agradasse
da sua própria vida. Quando você olha para a sua vida até hoje, meu amado, você tem motivos para se alegrar? O que você fez com o tempo de vida que você teve até hoje? Valeu a pena? Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria ou o que você não faria? Você imagina se essa pergunta fosse respondida, por exemplo, por alguns personagens bíblicos? Se elas fossem respondidas, por exemplo, para Nabal. E aí, Nabal, como é que foi a sua vida? Ele poderia responder: cara, eu enriqueci, me tornei uma pessoa avarenta, destratei o futuro rei de Israel, Davi, e acabei morrendo de um ataque cardíaco. O pior é que minha mulher ainda casou com o rei Davi. Se essa pergunta fosse feita a Acã, ele poderia dizer: ah, eu era um dos soldados do vitorioso exército de Israel. Nós tomamos Jericó, ficamos ali, destruímos tudo. Mas quando fomos atacar uma outra cidade, eu tinha escondido uma capa babilônica debaixo da minha tenda, e por minha causa muitas pessoas morreram na minha tribo, e eu acabei morrendo também. Sabe, por causa de um fato, de uma ganância sórdida, Acã também poderia dizer, como Jacó: meus dias foram maus. Se perguntássemos para Sansão, ele poderia dizer: cara, eu nasci de um milagre, minha mãe era estéril, Manoá, o meu pai, orou por mim muitos anos, e o anjo disse a ele que mamãe estava grávida de mim. Eu nasci, fui consagrado a Deus, fui para o nazireado, eu me tornei forte, um grande juiz de Israel. Mas comecei a me envolver com prostituição, comecei a andar com os jovens da Filícia, dos filisteus, me corrompi, me embriaguei, traí a minha esposa, traí o meu povo, e terminei os meus dias com os olhos furados, debaixo do templo de Dagom. Sansão também teria motivos para dizer que os dias dele foram maus. Se essa pergunta fosse feita, sei lá, para Judas, ele poderia dizer: cara, eu fui escolhido como um dos 12 para andar com o Filho de Deus, andei com ele 3 anos, foi uma bênção. Mas os meus olhos cresceram, e eu desejei as moedas de prata, e traí o mestre. Não aguentei a pressão, não consegui pedir perdão a ele, não voltei atrás, e acabei me precipitando, e acabei me enforcando, eu tirei minha própria vida. Se essa pergunta fosse feita para Ananias e Safira, eles poderiam dizer: cara, eu fui membro da primeira igreja neotestamentária, fui membro fundador. Eu e a minha esposa éramos assim com Pedro e os outros discípulos. Nós frequentávamos a igreja, éramos obreiros na igreja. Mas um dia resolvemos vender uma fazenda e oferecer um valor muito alto, e a gente tinha dito que ia ofertar aquela fazenda para a igreja, mas acabamos deixando os olhos falarem mais alto do que a consciência, retivemos parte daquilo que prometemos, e por conta dessa infidelidade com Deus fomos fulminados os dois. Estava tudo indo bem, mas brincaram com o santo, brincaram com aquilo que é sagrado, profanaram a palavra deles mesmos diante dos apóstolos. Se essa pergunta fosse feita ainda no Novo Testamento para Demas, Demas, um auxiliar de Paulo, um moço que andou com o grande apóstolo e escritor Paulo de Tarso, mas a Bíblia diz que ele amou mais o presente século, ele se deixou corromper e acabou abandonando a sua fé. Irmãos, ele foi crente um dia,
mas se deixou atrair pelo mundão, foi para a esbórnia, desejou as coisas do mundo e termina os seus dias desviado da graça de Deus. Paulo diz: evita andar com esse cara, porque ele é pernicioso. Aquele que um dia foi meu assessor, aquele que um dia foi meu parceiro, se apostatou da fé. Quantas pessoas hoje não poderiam dizer: pastor, um dia eu estive firme na igreja, mas se hoje eu tivesse que contar meus dias, eu diria que eles foram maus. Pergunta para o teu vizinho mais uma vez: e você, que dirá dos seus dias? Pergunte para ele. Pergunte para ele assim: o que é que você tem para contar? É bênção? E aí, eu comecei a perguntar para mim mesmo. Era como se o Espírito tivesse dito para mim: se você, Pedro, o que você tem para falar? E eu, o que direi dos meus dias a respeito das horas que perdi diante de uma tela, diante de uma TV, diante de um celular, do tempo que joguei fora e não fiquei com pessoas que eu amava? O que direi dos meus dias, das mágoas que me feriram, e que muitas vezes carreguei esse espinho por tanto tempo, porque não conseguia liberar perdão para quem me ofendeu? Marcas de um passado, dos momentos que não tive com Deus, que não o servi com intensidade, dos momentos em que não cumpri o propósito para o qual fui chamado. Isso seria mal. Dos dias em que não contemplei as coisas simples da vida, porque estava apenas observando e desejando aquilo que não tinha ainda conseguido, e sempre olhando para aquilo que não conseguia, acabei desfazendo daquilo que já estava ao meu alcance, desdenhando e não valorizando aquilo que Deus já tinha me dado. Que direi dos meus dias, dos abraços, dos beijos que não dei, porque às vezes estava envergonhado, estava chateado, estava sem tempo. Abraços e beijos que muitas vezes não podemos dar mais. Que direi dos meus dias, das mensagens que não escrevi, das árvores que não plantei, dos amores que não declarei, das mortes que não chorei, dos dias em que dormi demais, dos dias em que me fadiguei com coisas inúteis, nos dias em que não compartilhei minhas dores, dos dias em que não andei mais a pé, dos dias em que não me vesti para ir em algum lugar, fiquei em casa de pijama, dos dias em que fui rude com pessoas que eu amava, no dia que eu decepcionei pessoas que são importantes para mim. Essas coisas me vieram à mente, e eu comecei a pensar e perguntar: Deus, por que perdemos tanto tempo com coisas inúteis? Por que Jacó, sendo escolhido no ventre de sua mãe para ser líder de Israel, mentiu tanto, se magoou tanto, feriu tanto as pessoas? Por que esse homem, que tinha tudo para ter uma vida abençoada, filho do grande patriarca, neto de Abraão e Sara, chega nos últimos dias de sua vida,
vivendo uma vida abastada, porque viveu lá no Egito uma vida abastada, seus últimos 17 anos. Mas ele diz: meus dias foram maus, foram curtos. Eu falei semana passada e falo todo domingo, irmão, parece que todo dia é domingo. E novamente eu estou aqui no domingo, e a semana passou e eu não vi. O tempo está passando rápido, e eu preciso olhar para trás e não ver apenas coisas ruins. Eu ainda tenho um tempo de vida para reescrever a minha história. Nós ainda temos tempo daqui para diante, meu amado, para beijar mais, para abraçar mais, para dizer que ama, para pegar no colo, para poder evitar rusga e rixa desnecessária, para valorizar as coisas simples da vida, para tirar os olhos dos tesouros que a praça e a ferrugem consomem e começar a olhar para o lugar para onde eu vou. O que direi eu dos meus dias, que foram atarefados demais, que trabalhei demais, que preguei demais, que cuidei demais, mas não valeram a pena ser vividos? E aí eu falei: e agora? É só olhar para Jesus. Aí eu comecei a olhar para Jesus. E se eu pudesse, né, perguntar para Jesus: e aí, Jesus, como é que foram os seus dias? Porque ele também sofreu e muito, amém? Ele também passou necessidade. Jesus também morreu jovem. Num tempo em que se viviam 150 anos, ele morreu com 33. 33 anos ele morreu. Morreu na flor da idade. Eu sei que quem tem menos de 18, acho que quem tem 33 já é velho. Mas quem tem 50, acho que tem 33 é um menino. Sim ou não? Morreu com 33 anos de idade, mas viveu de forma intensa, não no ativismo gospel, mas viveu discipulando, amando, respeitando, honrando, dando direção, orando ao Pai, tendo intimidade com Deus, tendo intimidade com seus pares, tendo intimidade com seus discípulos, fazendo bem, construindo uma nova história, deixando um legado, construindo um evangelho que nos salva até hoje. Se pudéssemos olhar, Jesus não teve lápide, né? Porque foi enterrado e logo 3 dias depois ressuscitou, glória a Deus. Mas se pudesse estar escrito lá: vivi, seria o contrário, vivi poucos dias, mas extremamente proveitosos. Vivi pouco tempo, não me casei, não tive filhos, não tive uma esposa. Mas não me importa isso, porque o tempo que eu vivi, eu cumpri o propósito para o qual fui enviado dos céus. Aí Deus me leva então para as últimas frases de Jesus, né, antes dele morrer. Segura aí, irmãos. Eu separei aqui 6 últimas frases. Já está na cruz, está ali já, diante da sua morte iminente. A primeira está em Lucas 23, 34. Ele diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que. Jesus olha para trás e diz: eu não deixei ninguém sem perdão. Eu não guardei mágoa de ninguém. Foi traído, sim ou não? Foi abandonado, sim ou não? Foi cuspido, sim ou não? Foi pregado na cruz, sim ou não? Mas ele perdoou todo mundo. Valeu a pena viver, porque ele não carregou mágoas. Que direi dos meus dias? Vou levar para o caixão mágoa de alguém? Diga: eu, quando me for, não levarei mágoas de ninguém. Perdoarei a todos. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 43, ainda de Lucas 23, ele diz: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no
paraíso. Ele falou isso para quem? Para o ladrão da cruz. Até o último momento de sua vida, Jesus acolheu. Jesus estendeu a mão. Jesus disse: eu te levo, eu te ajudo, eu te carrego no colo, eu te ponho no melhor lugar. Ele estava falando com alguém bonzinho? Com um crente? Estava falando com um ladrão. Por que valeu a pena a vida de Jesus? Porque quando ele termina a tua história, ele pode olhar para trás e dizer: eu estendi a mão para todos e não fiquei olhando quem era. Se era um ser humano, eu estendi a mão. O compartilhar, o acolher é algo que vale a pena ser vivido em qualquer época de nossas vidas. O que direi de minha vida? Eu acolhi como deveria ter acolhido, eu estendi a mão como deveria ter estendido a mão. Em João 19, 26, ele diz: mulher, eis aí o teu filho. E disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Ele sabia que iria morrer, e mesmo que ressuscitasse, não ficaria ali com eles, iria para os céus. Até o último momento, Jesus se preocupou em apacentar as suas ovelhas. Porque ainda que fosse a sua mãe, era uma ovelha. Ainda que fossem os seus discípulos, era a sua ovelha. Então ele disse: ó, daqui para frente, vocês se juntem aí. Porque eu não vou estar mais com vocês fisicamente, mas vocês vão se unir com um só corpo. Vocês vão se fortalecer até o último momento de sua vida. Jesus estava preocupado com as pessoas que ele amava. Ele se preocupou em deixar uma segurança, um seguro social para Maria e para André. Ele se preocupou como ia ficar o coração, o afeto de sua mãe. Então ele diz: mamãe, pega esse menino agora e trata como filho. Olhou para o rapaz e diz: filho, pega essa mulher agora que foi minha mãe até o dia de hoje e trata ela como mãe. Jesus está fazendo o quê? Apacentando. Em Mateus 27, 46, e em João 19, 28, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? E depois ele diz: tenho sede. Até o último dia de sua vida, Jesus mostrou a sua humanidade. Até o último momento de sua vida, Jesus mostrou que era gente como a gente, que sentia a dor do abandono, que sentia sede, que sentia sono, que às vezes estava em lugares áridos, que às vezes tinha que se refugiar debaixo da sombra. Apesar de ser 100% Deus, ele também foi 100% homem. Então a todo tempo Jesus não colocou para fora a sua roupa de rei dos reis. Ele se comportou humilde até os últimos momentos, como estava predito pelos profetas, que como uma ovelha muda, ele caminharia voluntariamente até o abatedouro. Assim foi Jesus, manso, humilde de coração, até os últimos suspiros de sua vida. A humildade vale a pena ser vivida. Valerá a pena olhar para trás e ver uma vida de humildes começos, e ver uma vida de humildade diante das pessoas, servindo as pessoas, tendo as pessoas como maiores do que você, porque é assim que Jesus nos ensinou. Vai valer a pena, meu amado, se eu olhar para trás e ver uma multidão de pessoas, não que me serviram, mas que eu servi, pessoas que eu ajudei, pessoas que eu abençoei, pessoas que eu orei, pessoas que eu levei a Cristo, pessoas que eu discipulei. O que eu direi da minha vida nos últimos dias valeu a pena,
Ou me fatiguei com coisas desse século e me esqueci que, apesar de ser homem natural, eu tenho um Espírito de Deus na minha vida que me garante que um dia estarei com Ele na glória. Em João 19:30, ele diz: tetelestai, está consumado, feito. Ele está dando o último carimbo no projeto que veio do céu. Tu vai descer lá, vai viver como eles, você vai ser traído, vai ser levado à morte, você vai se entregar à morte, e a sua morte vai trazer vida para eles, porque você vai ressuscitar ao terceiro dia, mas você precisa passar pela morte. Nesse momento Jesus está olhando para o alto e dizendo para Deus: o propósito da minha missão está sendo cumprido, valeu a pena. E aí eu volto a perguntar para você, meu amado, qual é o propósito da sua história? Porque Deus te resgatou das trevas para a luz, porque Deus te trouxe a essa igreja diante dessa palavra nessa noite. O que Deus tem para você, o que Deus planejou para você, qual é o plano que Deus tem o teu nome gravado? Porque vai valer a pena ter vivido se você completar a sua carreira, combater os combates, guardar a sua fé e receber a coroa da vitória. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Que direi dos meus dias? Para a gente encerrar, em Lucas 23:46, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou, lançou sua última porção de oxigênio para fora de seu corpo, expirou, até o último momento, sentindo dores que nós não conseguiríamos sentir. Jesus priorizou sua vida espiritual. Em tuas mãos entrego o meu espírito. O que direi dos meus dias? Terei o meu espírito fortalecido para, como Jesus, expirar pela última vez e dizer: Pai, em tuas mãos entrego minha história. Em tuas mãos entrego as pessoas com quem o Senhor me deu o prazer de conviver. Em tuas mãos entrego a minha família lá abençoada, meus filhos, minha esposa, meus pais, se é que estiverem vivos. Em tuas mãos, Senhor, eu entrego os talentos, o ministério que tu me destes nas mãos, e eu não os enterrei. Em tuas mãos, meu Pai, eu te entrego todos os momentos em que fui envergonhado e acusado levianamente. Te entrego todos os momentos em que fui escorraçado e ofendido, e eu liberei perdão pela graça. Em tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. Está tranquilo apesar das dores humanas, porque eu cumpri o meu chamado. Ou será que nos últimos dias, nos nossos últimos suspiros, estaremos preocupados em fazer o inventário, o testamento? Estaremos escrevendo ali com as mãos trêmulas as senhas dos bancos, das contas,
tentando passar para outras pessoas como administramos aquilo que não vamos levar? Ou será que poderemos olhar nos olhos das pessoas que estarão ao nosso redor nos últimos suspiros e dizer: valeu a pena ter vivido ao seu lado, valeu a pena cada dia que eu vivi, apesar das dores, das lutas, dos insucessos, eu hoje entrego nas mãos do meu Pai o meu espírito, até que Ele volte para me levar para morar com Ele em Jerusalém. Que direi dos meus dias? Que direi dos meus dias? Fui traído, abandonado, mas sempre perdoei. Fiz mais que discípulos, fiz amigos mais chegados que irmãos. Fui incompreendido pela minha família muitas vezes, mas sempre os honrei. Fui traído e abandonado muitas vezes, mas sempre estendi a mão. Experimentei a dor do ser humano, sofri atrocidades, injúrias, calúnias, dores terríveis, mas morri amando a humanidade. Talvez fossem essas palavras que Jesus poderia falar, se pudéssemos a Ele fazer essa pergunta: que direi dos seus dias? O que você diria dos seus dias? Você cumpriu o plano de Deus na sua vida? O plano de Deus como esposo, como pai, como irmão, como mãe, como esposa, como servo, como serva? O que você diria dos seus dias até hoje, irmão? Será que não está na hora de começar a mudar? Será que não está na hora da gente começar a ter uma vida mais simples, sobretudo no que diz respeito aos nossos relacionamentos? Será que não dá para ter um coração mais perdoador num tempo em que as pessoas são tão ofensivas? Será que não dá para ter uma vida mais tranquila num tempo de tantas ansiedades e tumultos? Será que não dá para a gente se juntar como os homens se juntaram nesse fim de semana e ficar ali apenas recebendo palavra do alto, chorando, sorrindo e se alegrando como se o céu já estivesse naquele lugar? Será que não dá para a gente viver isso? Será que é difícil a gente descer dos patamares e das torres de Babel que nós criamos e que nos trazem muito mais confusão do que alegria? Será que não dá, irmão, para ainda reaproximar quem está longe, estender a mão para quem está caído, fazer as pazes com quem você brigou, perdoar quem te ofendeu e, sobretudo, pedir perdão às pessoas que você magoou? Será que não dá tempo? Dá sim, porque só basta um tempo, um dia na presença de Deus para que tudo que você tenha vivido para trás perca completamente o valor. Será que não está na hora de mudar, gente? Será que não está na hora da gente dar um passo atrás e olhar para esse mundo apenas como peregrinos e forasteiros, e não como naturais, nativos, que vão se apegar a tudo que aqui tem? Será que não podemos olhar para a cruz um pouco mais e ouvir essas palavras de Jesus pregado ali, sentindo dores horrendas, e com tanta graça, com tanto amor, porque a sua parte, sendo Deus, não tirou uma gota da dor que ele sentiu enquanto homem. E sobre aquela dor intensa, ele fala: Pai, perdoa. Eles estão equivocados, eu amo todos eles, e vim aqui para morrer por eles. E estou sofrendo essas dores como um cordeiro imolado, santo, sem pecado, para que lá em 2018, naquela igrejinha lá em Santa Mônica, homens e mulheres que não têm do que se orgulhar do seu passado, possam reescrever a tua história e começar uma nova vida, até que chegue o dia da chamada e possam dizer: valeu a pena ter vivido, independente do tempo que se passou, os dias foram intensos e abençoados.
seus bens, seus títulos, não vão fazer diferença para você nos últimos suspiros. É interessante, é que pessoas muito rudes, muito soberbas, muito ricas, quando estão diante da morte, pedem orações até para pessoas que fazem a faxina no hospital ali. Ora por mim. Toda aquela fortuna, toda aquela soberba, todo aquele monte de gente que o servia naquele momento não tem valor nenhum. Só resta se agarrar à orla de misericórdia de Jesus. Mas em nome de Jesus a tua vida vai ser vivida e vai valer a pena. Em nome de Jesus, sua família no dia do seu sepultamento, se Jesus não voltar antes, vai estar lá, chorando de saudade, mas dizendo: oh homem abençoado, oh mulher abençoada, oh filho abençoado, oh pai abençoado, oh esposa abençoada, oh marido abençoado. Valeu a pena cada momento que passei ao lado deste que Jesus levou. E não haverá em nome de Jesus nenhuma causa contra outros que não seja completamente resolvido pela graça e pela misericórdia. Que direi dos meus dias? Vai valer a pena? Vai valer a pena? Se o Senhor te chamasse hoje, você ia, como Jacó, só lembrar das desgraças? Você só ia lembrar das mentiras, dos enganos, da infidelidade, das negociatas, das brigas, das discussões, das perseguições, da falta de comunhão com a família, da falta de comunhão com o irmão, da traição do filho para com ele, da traição do seu tio. É isso que vai estar na sua mente, meu amado, nos últimos suspiros? Não. Deus te trouxe diante dessa palavra libertadora, para que você a partir de hoje comece a escrever uma nova história. Não olhando para o banco, para a conta corrente, mas olhando para a cruz. Porque na cruz está toda a sabedoria que nós precisamos. Nas palavras do Mestre está toda a orientação que eu preciso para ter uma vida que valeu a pena ser vivida. Vamos ficar todos de pé na presença do Pai. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Você vai cantar isso. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Deixa eu fazer um convite para você. Continua aí no fundo. Talvez existam pessoas no nosso meio que essa palavra tenha batido com muita força em você. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor é martelo que esmiuça a rocha. Ela quebra julgo. Porque aqui é a unção de Deus. E ela vem como espada mesmo, para dividir o homem. Juntas e medulas, ali ó, faz diferenciação. Vap! Para que o homem olhe para si e veja se realmente está valendo a pena. Talvez você tenha vivido até os dias de hoje um tempo de muita luta, de muita briga, de muita discussão, valorizando aquilo que não tem valor e deixando de valorizar e dar valor àquilo que não tem preço. Talvez você tenha vivido dias em que você olha para a tua história e acorda pela manhã e angustiado diz: para que eu estou vivendo? Para trabalhar?
para ganhar dinheiro, para pagar conta, para fazer isso, para fazer aquilo, para cumprir um papel social. Será que está valendo a pena a vida que eu estou levando? É isso mesmo que Deus tem para mim? Será que é tão pequena a vida de um crente? Será que eu não vou deixar história para ninguém? Será que eu não vou escrever nada para ninguém? Será que ninguém vai se lembrar da minha morte? Será que eu estou deixando escrito na lápide da vida de muitas pessoas que valeu a pena viver ao meu lado, valeu a pena me conhecer como pessoa? Será que eu valho a pena ser vivido? Talvez você tenha, como Jacó, tido encontro com Deus em Betel. Às vezes você tenha tido encontro com Deus genuíno em algum momento de sua vida, mas você foi para a terra de Labão e lá se afastou dos caminhos do Senhor. E você precisa ter um reencontro com Jesus. E talvez o dia seja hoje. Eu quero crer que Deus não faz as coisas por acaso. Para as pessoas que Ele quer ter um encontro essa noite, o Espírito falou pessoalmente ao ouvido. É assim que eu creio. Muitas pessoas às vezes me dizem assim: pastor, aquela frase que o senhor disse foi uma bênção na minha vida. E eu olho na minha mensagem e falo: não falei isso. Porque na verdade, antes de chegar ao ouvido da pessoa, o Espírito transforma no que Ele quer. Então o mérito nunca está no pregador. O mérito está entre o pregador e aquele que recebe. É o Espírito de Deus. Então pessoas que Deus quer falar com elas, o que Ele faz? Ele pega a mensagem do pregador toda tortinha, limitada e humana, e no meio do caminho Ele transforma numa mensagem rema, numa palavra desafiadora, e é como um impacto na vida da pessoa. Ela fala: caramba, esse pastor parece que sabe tudo que eu estou vivendo, não sei nada. Mas o Espírito de Deus sabe tudo. Então talvez você tenha ouvido a palavra de Deus essa noite de uma forma diferenciada. Ah, pastor, eu já conheço Jesus há muito tempo, eu caminho com Jesus, eu frequento igrejas, mas eu nunca o aceitei como Senhor e Salvador de minha vida. Eu nunca fiz uma oração, sabe? Eu nunca me posicionei, sempre andei em órbita da igreja ali, sabe? Trafegando entre uma lua e outra. Amigo do evangelho, amigo das igrejas, amigo de crente, mas eu nunca, pastor, me posicionei verdadeiramente. E se talvez hoje Jesus perguntasse para mim sobre os meus dias, eu diria que os meus dias têm sido de altos e baixos. E talvez hoje o Espírito esteja falando ao teu ouvido que hoje é o dia de acabar com esse baixo e subir nas asas da adoração, e ser selado pelo Espírito e ter o seu nome escrito no livro da vida. E só quem pode escrever o teu nome no livro da vida, meu amado, não é o pastor, não é o bispo, não é o padre, é só você mesmo. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vai lá e sela você. Então talvez você queira ou voltar para Jesus, ou orar aceitando Ele como Senhor de sua vida. Vamos orar junto com esses irmãos, amém? Essa é uma oração de entrega e de reconciliação. E é importante que vocês orem conosco. Todos oremos juntos. Diga assim: Senhor, nessa noite eu entendi que a minha vida só valerá a pena ser vivida se eu cumprir o propósito de Deus na minha vida. Por isso, a partir de hoje, eu inauguro um novo tempo, uma nova história. Diga: eu vou começar a reescrever os meus relacionamentos. Diga: eu vou começar a reescrever o meu futuro. Diga: a partir de hoje, Jesus Cristo é meu único
e suficiente, Senhor e Salvador. Diga assim: eu quebro todo pacto, toda aliança que fiz no passado com outros deuses. Diga: a partir dessa noite, Jesus Cristo leva a minha vida a ser vivida de acordo com a sua vontade. Diga: vai valer a pena. Diga: vai valer a pena. Diga: vai valer a pena. Sim, vai valer a pena. Sim, vai valer a pena. Aleluia. Amém? Eu quero apertar a mão de cada um de vocês. Mas para mim apertar a sua mão, você vai precisar me ajudar. Você vai subir por uma escada e descer pela outra. Eu vou te esperar aqui, ó. Isso, os obreiros conduzam você aqui. Enquanto a igreja canta e louva ao Senhor, eu quero apertar a mão de vocês, por favor. Sim, vai valer a pena. Sim, vai valer a pena. Sim, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena. Quando esse dia chegar, quando o grande dia, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu. Pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Você pode tomar assento. Isso. Você que está assistindo pela internet, que Deus te abençoe. Te dê uma semana abençoada.